Bom, depois de acabar aquela missão no último vídeo, eu decidi que já era boa hora de comprar um set global. E eu quis magiar minha arma pra caça, mas pra minha surpresa a runa de caça tava muito cara. Eu tive que magiar, né? Não tive muita escolha. Eu queria upar caçador. E depois eu tive que comprar mais 10 porque não tava entrando. Cada runa que não entrava era uma lágrima que escorria, né? Então no final eu tive que gastar mais ou menos 350kk pra magiar 4 martelos global com caça. Incrível. E também paguei 170kk, eu não tinha mais dinheiro com a Eka Flip agora. E isso nos deixou com uma dívida aí com o Panda de 170kk por aí. Aí depois de gastar essa pedrada nos martelos, eu decidi ir upar caçador. Aí eu tava em dúvida se eu matava as aracnes e tofu doente dentro da mina de Astrub ou se eu ficava nas larvas. No final eu fui nos dois, que é alternando um pouco. Então fiquei com a primeira luta que eu fiz na mina de Astrub. Aí aqui eu decidi ir para as larvas ali de Astrub, embaixo de Astrub, para ver se os drops eram melhor. Tem alguns drops que estavam valendo a pena, como a pele da larva azul e da verde, e também alguns saquinhos ali que dropam na região. E eu aproveitei também e peguei a missão com a mercenária de Astrub, que pede para matar 10 larvas ali ao redor. Bom, e depois de aproximadamente 50 minutos, eu consegui pegar todas as carnes que precisava. Era 254 com cada boneco. E isso aí foi o total de recursos que a gente pegou, né? Deu 315 sacar estimado, bastante coisa para uma área inicial. Principalmente o que tava vendo aí era daqueles saquinhos ali e daqueles pelos ali na esquerda. Que foi tudo das aracnes ali na mina de Astrub. E o resto da larva também tava um pouco valendo algumas coisas. Usei um pouco também para a profissão, depois vocês vão ver. Algo que eu deixei de mencionar é que agora meus bonecos também estão usando no Moon. Esses no Moon estavam na minha conta, eu tenho outros bonecos, então meus bonecos já pegaram esses no Moon, assim como outros sucessos também, que eu vou falar mais tarde. E ele estava nível 1, então eu decidi pegar porque julguei ser melhor para esse começo, que eu teria que dropar bastante coisa, então para acelerar um pouco o processo, eu peguei ele e upei. Eu gastei 100kk para upar cada um deles para nível 42, então foi mais ou menos 25kk por no Moon, não foi tão caro. Assim como também o próximo set da minha Enu e da minha N, que vai ser um Quark com esse cara de TR de fogo. Eu também já tenho na minha conta, eles estão magiados já, então vou pegar eles por questão de facilidade. Ele seria mais ou menos uns 15kk o set normal puro na loja, então vou pagar 50, eu acho que é um preço justo para um set magiado já, os dois. Aqui tem um pouco das vendas dos dias, tá vendendo bastante urtiga, gobião, trigo, um pouco de minério também, o ferro quando eu tava pegando, e freixo, os recursos nível 1 mesmo de colheita, estavam vendendo bem no servidor. Além também dos recursos que a gente farmou ali quando a gente tava pegando as carnes de caça. Em seguida também eu mostro que eu tô upando as profissões, eu upei algumas, eu upei ferreiro, escultor, joalheiro, alfaiate e sapateiro, com os recursos que a gente farmou, alguns recursos de encarnar que sobraram, os recursos também de das aracnes e das larvas. Eu também comprei, se vocês perceberem, as minhas camas estão diminuindo a cada clipe. Eu gastei uns 5kk por aí para fazer tudo e upar tudo, mas também voltou tudo quando eu tava quebrando com as runas, então não saí tanto no prejuízo. Eu tava tentando priorizar fazer itens diferentes para ver se vinha com porcentagem alta de drop de runas.
Aqui eu aproveitei pra fazer o almanac do dia, que tava barato. Aí eu tava mostrando que no nível 20 de caça tem muitas áreas interessantes pra farmar, né? Diferente do nível 10, que só tem alguns lugares, o nível 20 já tem 3 ou 4 lugares diferentes. As aracne, por exemplo, que tá mostrando ali, são muito boas, por causa das patas e também do saquinho. E aí eu tinha acabado de upar o caçador pro nível 20 e eu tava resgatando com sucesso a exploração. Assim que eu tinha descido de encarnão, eu coloquei em autopiloto pros bonecos ficar andando de zap em zap, então eles pegaram bastante sucesso a exploração. E aqui eu comecei as missões de Astrub, né? A primeira é a arqueira se faz, a arqueira se paga. Assim que você fala com ela, a missão já completa e ela te dá burros na água e pisando em ovos, né? Aí eu fui fazer burros na água e ela manda a gente falar ali com o Didi Bocó ali em cima da lagoa. Aí depois que falar com ele, tu volta e fala de novo com a Arquia e volta pra falar com ele de novo. Aí ele nos manda pra taverna de Astrub, mas como eu tava com outra missão também que precisava ir pra taverna, eu acho que eu me confundi um pouco e acabei indo fazer outra missão. A missão nos pedia para mentir que a gente herdou uma bolada da nossa avó ou falar que a gente fez um seguro com o nosso miau e aí pra gente encontrar um suposto bandido na região. A gente encontrou um chamado Noah, aí depois que ele se confessa a gente luta contra ele e assim que a gente pega ele a gente entrega na milícia de Astrub. Assim que a gente entrega e completa a missão, o Igorante já nos dá outra missão, mas a gente vai deixar para depois. Aí, continuando o burro na água, a gente encontra o Vladimir Herzog aqui na frente da loja dos recursos. E a gente enfrenta uns caras que estavam ali querendo confusão com ele. Depois disso, a gente tem que ir no banco, fala com o banqueiro. Depois fala com dá no pé rapidinho, um NPC que aparece bem rápido ali. E depois a gente é encaminhado para a biblioteca falando com o Aisling. E aí a gente termina a missão e já recebe outra da mesma NPC, as 7 almas debaixo da terra. Ela nos pede para ir no centro de Astrub, no Zap, para falar com alguns estranhos. Depois de falar com o NPC no Zap, a missão nos pede para ir na mina de Astrub falar com a Gasdora. E aí ela nos fala que tem algumas turistas que estão perdidas aqui na mina de Astrub, nos esgotos, e ela pede pra gente buscar elas. Assim que a gente interage com as turistas, a gente é agredido por 3 ratos. Assim que a luta acaba, a gente fala com elas e aí elas entram como escolta nossa. E aí a gente tem que levar elas lá pra entrada da mina. E chegam lá, a gente fala com elas e a gente é mandado pra falar com o Querubim sobre esse caso. E assim que a gente fala com ele, a missão é completada e a gente recebe o feitiço se volta contra o feiticeiro. Nessa missão, a gente é enviado pro Prime e aí ele nos fala pra gente espalhar um rumor pela Astrub, falando que a gente vai comprar uma estátua pra ver se a gente atrai a atenção do golpista. Aí a gente consegue encontrar o golpista e a gente manda ele direto pra milícia. Aí eu comecei a missão conselho de classe, ela vai variar de classe para classe, então, né, se você estiver fazendo com outra classe, não vai ser igual, mas a do Zubal, pelo amor de Deus, olha o tanto de vezes que eu tive que ir e voltar de uma ponta a outra da cidade, meu Deus. Aí no final da missão tem uma luta contra 2 ladinos, né, uma luta até que simples, pro nosso nível atual, e finalmente falando com o NPC lá no canto dele, a missão acaba. E aí, assim que você acaba o conselho de classe, no próprio NPC da sua classe, ele vai te dar a missão cheirinha de problema, que a gente tem que ir lá falar com o Phalanster. Aí ele nos manda falar com o Malikedin e o mesmo nos manda ir para o esgoto ver o que tá acontecendo. Chegando lá, a gente interage com um rato que agride a gente. E aí, depois de vencer a luta, aparece o líder dos ratos e fala que na verdade o problema não é eles que estão fazendo, e sim tá lá nas pedreiras, são os goemos. Assim a gente vai lá nas pedreiras para verificar o que tá acontecendo. Chegando mais a fundo nas pedreiras, a gente encontra 2 goemos, a gente fala com eles, mas eles não são muito amigáveis. Assim a gente tem que fazer uma distração na sala anterior. Aí depois que a gente faz essa distração, a gente se esconde numa pedra, interage com eles para poder assim entrar na câmara que eles estavam protegendo. Chegando lá, a gente descobre que tem um dragão preso. A gente tenta tirar o dragão de lá, mas a gente precisa de uma ferramenta, uma picareta que vai estar na entrada dessa mesma mina. Chegando lá, a gente pega a picareta, equipa e volta, e aí a gente consegue tirar o dragão de dentro. Quando a gente sai da sala com o dragão, a gente tem que lutar contra alguns goemos. Eles não são difíceis, mas eles dão bastante dano. Porém, como o Hatross tem muita vida e ainda tem um ataque que dá hit kill em área em alguns turnos, a luta fica mais fácil.
quando a gente acaba a luta, a gente tem que levar o Hatrosk até o Falancer. Falando com o Falancer, ele nos fala pra ir até a Aisling, e aí a missão termina. A próxima missão é um passeio na floresta. É bem rápida essa missão, a gente recebe ela assim que a gente termina a última. Ah, a gente vem aqui na pós, derrota 3 Pandicas que vão nos atacar. Depois a gente volta, fala com o Igorante lá na milícia. E a gente fala com o Falancer. Assim a gente já termina ela e recebe outra, que é Receptáculo dos Dopos. Aqui eu tô criando o meu set nível 42 pro meu Zobal e pra minha Eka, que eles já estão pegando, né? Aí eu decidi fazer. E também aproveitei pra upar um pouco e fazer alguns outros itens que poderiam dar runas boas. E o set que eu vou fazer pra eles é uma doideira, vai ser um... Essa é só a primeira parte, né? É o Grunob. E eu vou fazer um set multi level 42. Pois é, 7 multi level 42. Eu vou testar essa ciência aí, eu não sei se vai ficar muito bom, mas como é um Zobal e um Weka, né? Os dois eles conseguem danos e potência demais, então talvez fique bom neles. E aqui eu tava em dúvida de onde eu iria farmar as carnes do 20, porém com essa quebra de equipamento eu vi alguns aí com potencial bom, e aí eu resolvi farmar nas plantas mesmo. As plantas de Bonta, ao redor de Bonta, e depois também nas criaturas do campo lá em A Máquina. Bom, então é isso. Aqui a gente finalizou nesse vídeo com a ECA com 422 mil camas. Já vendeu algumas coisas também no banco ali. O vídeo vai ficar curto, acho que só 12 ou 13 minutos, mas o bruto mesmo deu muito mais do que isso, certo? No próximo vídeo eu vou estar fazendo mais missão de Astrub, talvez eu até finalize. Ah, também ainda vou farmar, né? Caçador ainda lá no onde eu falei. E também já provavelmente eu vou estar com outro set já, ou eu vou estar fazendo outro set, né? Depende. Então, bom, é isso. Valeu!